Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aí de novo. Ontem eu encontrei um grupo de amigos e tive o prazer de encontrar uma pessoa muito engraçada, muito querida, que eu considero como minha avó. Ela tem 84 anos e ela vive nos Estados Unidos. Ela conheceu a Igreja Mórmon no Brasil na década de 60 ou 70. E ela me contou que ela não frequenta há muitos anos, porque, segundo ela, os Mormons abrem mão de você quando você não arca com o dízimo que eles cobram, né, e quando você não se demonstra muito assíduo, né? Ela é uma pessoa que viajou o mundo inteiro, né, ela tem uma história de vida muito bacana, ela foi viver nos Estados Unidos aos 66 anos de idade, com pouquíssima instrução, né, foi trabalhar lá, não foi migrar para Utah, para se juntar com os mormons, nada disso, ela foi ter uma vida normal, né? Virou chefe do departamento de produção daquela empresa, né? E recentemente ela conseguiu o green card, ela já tem, né, residência própria lá e tudo mais, mas ela não conseguia fazer os juramentos necessários porque ela não domina o inglês. E só agora ela conseguiu, imagino eu, acredito eu, que porque pelo cansaço mesmo, acho que ela cansou as autoridades americanas e ela finalmente conseguiu, né, ser considerada efetivamente uma cidadã americana. Eu estava pensando sobre isso, né? Porque quando você fala de mormonismo e de mormons, você está falando de uma religião tipicamente americana, porque ela destila e reflete tudo que aquela cultura consagra como sendo adequado, como sendo bom, como sendo correto, os valores essenciais norte-americanos, não é? Quando você conversa com mormon aqui no Brasil, você vai estranhar algumas coisas, você vai perceber que essa pessoa está um pouco distante da sua própria cultura. Ela está mais envolvida com a cultura norte-americana do que com a cultura natural de seu país. Isso não é por acaso, porque esta religião, os mormons, são orgulhosamente norte-americanos, ainda que não sejam nascidos naquele país. Te explico. Quando você conversa com um mormon, a primeira coisa que ele vai te dizer: os Estados Unidos da América representam a melhor nação na face da Terra, né? Eles dizem, inclusive, eu aprendi inclusive em aulas de seminário, que a Constituição norte-americana foi inspirada por Deus. Eles são especiais, os norte-americanos. Talvez por isso, quando você assista filmes hollywoodianos, que na minha opinião são péssimos, péssimos. Prefiro muito mais o cinema francês, o cinema europeu de modo geral, o cinema brasileiro, que eu acho que não é a nossa melhor arte, mas tem muita coisa boa, né? Mas aquela coisa cheia de efeitos, pra mim, aquilo ali não é minha praia. Não quer que essa história de Vingadores pra cima de mim, que não dá certo. Quando você conversa com um mormon, você vai perceber um certo sotaque também. Além dessa confusão cultural, é muito comum que eles te digam assim: olha, eu estou te esperando em frente de sua casa. Por favor, me espere às 10 horas da manhã. É muito comum. É estranho, porque na realidade a gente sabe que missionários norte-americanos são enviados ao Brasil, né, para o campo missionário, para realizar o proselitismo, que aliás é muito ostensivo e agressivo na seita mormon, não é? Bom, e eles precisam encontrar táticas, né, de recrutar membros o tempo inteiro, porque eles estão sofrendo aí uma decadência vertiginosa. Falaremos sobre isso oportunamente. Esses missionários então são enviados para cá, passam por um treinamento, mas eles conseguem, apesar de serem a minoria, impor sua cultura aqui dentro. Então, missionários brasileiros que se juntam com essas pessoas, de repente estão com os maneirismos deles, gírias que são usadas apenas por eles, aquela tal de gíria: você é um fubeca, ele é fubeca, isso é coisa de norte-americano, tá entendendo? E eles refletem muito isso, né? E você então diria: mas deve ser por causa da convivência. Certo, mas eu acredito que deveria ser o contrário, já que eles estão neste país, eles é que deveriam ser absorvidos pela nossa cultura, né? E isso me causa um certo... isso me incomoda um pouco, né? Porque parece que nós não temos cultura, né? E aí você precisa voltar um pouco ali na Semana de Arte Moderna, quando vários expoentes, né, pintores, intelectuais, artistas, escritores,
Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, né? Bandeira, dentre outros, se uniram para tentar pôr um fim nisso, não é? E isso é muito significativo, isso aconteceu há quase 100 anos atrás, é muito significativo para que a gente pudesse ter, surge ali o movimento da antropofagia, né? Para a gente pudesse adquirir uma cultura, adquirir uma identidade para esse povo brasileiro, que eu acredito, assim, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Em algumas regiões do Norte e Nordeste, as pessoas são muito ligadas às suas culturas, elas não abrem mão, não interessa de onde tu venha, né? Mas a gente percebe que em cidades maiores, né? Talvez até por conta dessa questão da diversidade cultural, perde-se um pouco o senso de identidade, né? Aquela coisa do cosmopolitismo, né? Mas no mormonismo isso é elevado à enésima potência. São pessoas que definitivamente não são focadas na cultura de seus países, não é? E outra coisa que o Mormon vai falar contigo, que o maior sonho dele, né, já que boa parte deles são oriundos de classe social baixa, né? Você não vê em São Paulo igrejas mormons nos bairros mais nobres. Tem aquela de Perdizes, que não é frequentada por pessoas dali, em essência. Eu estudo ao lado ali na Pontifícia Universidade Católica. Você não vê pessoas daquele bairro, que é um bairro de classe média. Aqui na região dos Jardins, tampouco, e nunca vai existir. Desculpa, não vai existir mesmo. No Itaim, pelo que eu sei, também não existe, né? Enfim, tem ali em Pinheiros, do lado da praça, mas também aquelas pessoas não são moradores daquele bairro, devem ser de bairros vizinhos, porque eu frequento muito essas regiões, sou morador daqui, então eu vou analisando os perfis e a gente conhece, né? Não tem como não observar essas questões. Outra coisa que o Mormon vai te contar então, que o maior sonho dele é conhecer os Estados Unidos da América, porque os Estados Unidos da América representam o país mais rico do mundo, né? Desculpa te dizer, não é verdade. Eles não são o país mais rico do mundo, tá bom? Eles são, em termos de PIB nominal, a nação mais rica do mundo. Mas em questão de PIB per capita, por cabeça, a distribuição da riqueza por cabeça, eles ocupam apenas a 12ª posição. E te digo mais, você já foi a Los Angeles? Eu conheço alguns lugares dos Estados Unidos, dá uma olhadinha ali naquela Cracolândia que eles têm ali. De um lado você tem aquelas mansões hollywoodianas, e do outro lado uma Cracolândia maior que essa de São Paulo, é uma coisa tenebrosa, é um horror aquilo ali. Que eles são avançados, sim, mas vamos contextualizar um pouco como esta nação se autoprojetou a esta posição, como eles alcançaram os píncaros, né, do sucesso, como que foi isso? Aproveitaram-se da Segunda Guerra Mundial, financiaram a Segunda Guerra Mundial, forneceram armamento. Ao final da guerra, diante de toda aquela dissolução, a Europa completamente destruída e um cenário de carnificina onde dezenas de milhões de pessoas foram mortas, incluindo civis e militares. Além disso, onde milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas terras, né? Uma verdadeira diáspora, né? Aconteceu ali onde muitos vieram inclusive para o Brasil, os italianos, muitos alemães que chegaram até um pouco antes, né, da Segunda Guerra Mundial, inclusive, especialmente para o sul do Brasil, os italianos aqui em São Paulo, não é? Se tu for para o centro de São Paulo, apesar de ser um centro muito pouco cuidado, né? Eu acho que deveriam ali valorizar melhor aquilo, porque você tem uma arquitetura típica dos anos 50, e se você olhar 50 e 40, se você olhar ali, você vai perceber a forte influência italiana, a forte influência europeia, não é? Mas o sonho de um mormon brasileiro é ir aos Estados Unidos da América, porque esta é a nação mais rica do planeta Terra. E é interessante que essa doutrina mormon, ela bebe diretamente da fonte da cultura norte-americana. Tanto isso é verdade que quando eles são confrontados com o histórico de segregação racial adotado até a década de 70, que a gente sabe os motivos políticos que levaram ao cancelamento dessa política institucionalizada por essa organização, um mormon, quando você confronta com esse dado histórico real, ele te diz, não,
Isso não é verdade. É que a nossa religião é norte-americana. Lembra-se que os Estados Unidos possuem um longo histórico de segregação, a guerra civil americana, o sul, né, etc. O sul dos Estados Unidos é extremamente racista. Mas espera lá, Mormon. Se o teu profeta, se o teu líder, restaurador, recebeu essa incumbência diretamente de forças transcendentais, como ele relata, ter visto Deus o Pai em carne e osso, pairando sob o ar num bosquezinho perto de sua casa, por que então esta doutrina é tão preenchida por valores tipicamente culturais norte-americanos? Se é a verdade de Deus na Terra para todos, isso não deveria se confundir com cultura nenhuma, deveria ser algo neutro e acessível a todos. Então, quando os Mormons levam a sua doutrina para o mundo afora, onde eles conseguem penetrar, que a gente sabe que é muito mais forte aqui na América do Sul, Central e na América do Norte, né? A gente sabe que na Europa eles não têm penetração quase que nenhuma, por exemplo, na Europa, na Ásia, então nem se fala. Na verdade, o que tem aí também é um projeto de neocolonialismo, porque eles levam para você valores que são deles. Interessante que eles dividem também a recompensa, né, para aqueles que seguem as suas recomendações não, né, que seguem as regras que eles te impõem lá dentro, e a imposição, a igreja não aconselha, a igreja impõe. A igreja exerce uma influência indevida sobre você. Ela impõe, ela cerceia o teu livre-arbítrio. Eu vou falar de livre-arbítrio depois, você vai ver que isso é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Você tem ali no livre-arbítrio, desculpa aqui o parênteses de novo, questões sociais, questões científicas. Livre-arbítrio diz também com a teoria da relatividade de Albert Einstein, o futuro já aconteceu e você nem sabe disso. Provado matematicamente. Não é genial? Como é que um homem chega a uma conclusão dessa? Eu até me arrepio. Como é que uma pessoa consegue provar matematicamente que o futuro já aconteceu e que você, na verdade, não tem arbítrio? Isso envolve questões psicológicas, filosóficas. A filosofia produz muito material no que diz respeito a livre escolha, né? Será que nós temos deliberação de escolha? O mormonismo tira isso de você no compasso que ele te diz o que fazer e quando ele te passa uma receita para sua felicidade e te ameaça caso você não cumpra. E mais, transcendem a ameaça e efetivamente te repreendem, te chamam ao arrependimento, te embutem uma culpa absurda, não é? E você se torna então um fantoche nas mãos dele, não é? Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, né? O Estadão, né? O Estadão traz aqui pra gente, só um instantinho, deixa eu ver aqui, Mormons e o sonho americano, né? É muito interessante porque ele, olha, eu fechei aqui a página, deixa eu digitar novamente, ele traz exatamente isso que eu estou colocando para vocês, né? Abre-se uma porta, então, para o fiel Mormon ir para os Estados Unidos da América. E muitos deles vão para Utah, né? Então, a enquete é a seguinte, eles dizem, 10 mil brasileiros vivem o sonho americano Mormon, né? Isso é interessante. E ele começa aqui a contar, né, como algumas pessoas saíram daqui há muitos anos e foram tentar a vida lá na terra do tio Sam, né, e foram progredir, e foram trabalhar, mas sempre... Então, o que acontece? O Mormon brasileiro, muitas vezes... Você acredita que agora ele me bloqueou aqui, não sei por que motivo. Olha que coisa, rapaz. Mas eu vou ter que achar em outro site. O Mormon brasileiro basicamente busca o mormonismo por conta desse contato com a cultura norte-americana, não é? A gente precisa também salientar uma coisa. Quando você busca uma religião, você está buscando valores, né? Você está buscando paz, você está buscando espiritualidade. E quando você entra no mormonismo, você se depara com uma organização que projeta em você valores que são exclusivos daquela cultura e que, obviamente, irão se conflitar com valores de outras culturas.
O Brasil é basicamente um país de imigrantes, é um país de refugiados, não é? Muito do que é valor para eles lá não é valor para a gente, não é? E os mormons, inclusive, abriram mão de certas práticas porque eles são norte-americanos. Né? Quando o Estado começou a pressionar, olha, vocês precisam parar com a poligamia, eles, em tese, abriram mão da poligamia. Quando o Estado pressionou a tal ponto, inclusive grandes manifestações aconteceram e tudo mais, para que eles parassem com a segregação racial, eles abriram mão, porque eles são norte-americanos, eles atendem aos anseios daquela cultura, correto? E eu fico chateado, porque, para falar a verdade, eu fui criado assim. Eu fui criado assim para pensar que o mormonismo, que os norte-americanos são superiores. Se você nasce naquela terra, você é privilegiado. Né? Inclusive, existem livros e doutrinas e discursos mormons que dizem que se você nasceu em países em que a situação econômica é mais difícil, né? em que a vida é mais complicada mesmo, é porque você fez por merecer. E se você nasce nos Estados Unidos da América, você é um privilegiado. Mais do que isso, eles dividem esse prêmio que você vai receber, essa recompensa, que eles chamam de galardão, entre perdedores e ganhadores, típico da cultura norte-americana. E mais. Nos Estados Unidos da América, você é criado para acreditar que você pode chegar ao topo da pirâmide. Né? Então você, times money, não é? Então você estuda, você trabalha, é meritocrata, não é? Então o Estado se esforça, em tese, também para garantir que todos possam ter oportunidades. A gente sabe que na prática não é bem por aí, mas enfim, há esse discurso. E mais, veja, o prêmio de ser um norte-americano é ser um milionário, não é? É ser um milionário, é ser rico, é ser famoso, é ser poderoso. Se você é mormon, o seu prêmio é ser um deus. Você vai evoluir até o ponto de tornar-se um deus. Ou seja, o ideal americano elevado à enésima potência. O prêmio é tornar-se um deus. Quem não quer ser um deus? Agora imagine você a frustração de quem se vê na situação de não conseguir atender aquelas demandas que eles te impõem ali. Não é verdade? Valorize o seu país, valorize a sua cultura. Não deixa que o neo-imperialismo, o neocolonialismo, né, que já avançou de uma maneira tão pesada nesse país, né, a globalização e tudo mais, não permita que isso destrua o teu alicerce cultural. Né? Precisamos valorizar aquilo que temos de bom, porque temos muita coisa boa. E eles, que ao chegarem aqui, que se adequem. Não abra mão da tua liberdade pelo sonho americano. Não vale a pena. Hoje em dia, se você quiser estudar, quiser fazer coisas da sua vida, você conhece, através dos estudos, se você quiser tornar-se um pesquisador, você consegue ir para fora, consegue conhecer culturas maravilhosas, tão interessantes, porque todas as culturas são interessantes, inclusive a norte-americana, lógico, não é? Mas não deixa que eles te convençam de que os Estados Unidos da América é o melhor lugar para se viver. Olha as políticas que eles adotam hoje com o atual governo de segregação em relação a refugiados, em relação aos mexicanos, e é óbvio que isso resbala em brasileiros também. Você acha que você é bem-vindo naquele país? Pensa bem. Pense bem nisso. Tá certo? Eu não consegui colocar a matéria por algum motivo. O site do Estadão não me deixou ter acesso. Né? E engraçado que eu tinha acabado de abrir, fechou, não sei o que aconteceu. Mas em síntese era isso. Né? Então a reportagem trata do sonho americano e os mormons indo para os Estados Unidos em busca desse ideal. Né? Os mormons brasileiros. Naquele momento, em 2016, eram 10 mil. Imagino que esse número ainda seja ainda maior hoje em dia. Tá certo? O mundo é muito grande, tá? A cultura mormon é um universo desse tamanho, assim. É uma coisa tão insignificante, que não vale a pena você abrir mão de todas as oportunidades que podem te aparecer para se submeter a ela. Um bom domingo para você e até a próxima. Tchau, tchau.